Olá, bom dia a todos que agora podem me ver, me ouvir. É uma satisfação poder ter esse contato com todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios. E eu quero saber quando vou parar de fazer vídeos falando mal dos anciãos. Até eu quero saber dessa. Esse é o tema do vídeo 176 desse canal. Esse vídeo, esse tema, ele foi inspirado aqui num comentário de um inscrito do canal. Ele mencionou exatamente assim ao Arilton, ele disse assim: até quando você vai ficar fazendo vídeos para falar mal dos anciãos? Cara, para com isso. Todos os seus vídeos você passa uma raiva feroz dos anciãos. Eu duvido que Jeová se agrada com isso. Olá, Arilton, tudo bem? Um grande abraço para você. Olha só, você mencionou aqui um zelo que você tem porque você mostra uma indignação quando alguém fala mal dos anciãos. Então, a princípio, esse zelo pode ser bem conduzido. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas como você expressou a sua opinião, eu preciso no meu canal também esclarecer para mostrar aos demais se isso é uma verdade ou não, se procede da palavra de Jeová. Porque você mostra uma indignação, mas ao mesmo tempo você diz que todos os meus vídeos eu falo mal dos anciãos. Todos. Eu tenho quase 200 vídeos aí daqui a pouco, né? Tenho muitos vídeos. Então você assistiu um, dois, o 10, o 20, o 30, o 50, o 100. Você continua num canal onde uma pessoa persiste em falar mal dos anciãos? Olha que o zelo aí está meio desproporcional. Você deveria se afastar. Eu não entendo basicamente isso. Mas nós vamos fazer o seguinte. O Arilton está falando um pouco daquelas pessoas, de alguns homens que tomam a frente nas congregações entre as testemunhas de Jeová, são conhecidos como os anciãos ou superintendentes. Então vamos explanar um pouco esse vídeo dentro do comentário dele, ter uma visão boa a respeito da palavra de Jeová sobre esse tema. E aí, ao mesmo tempo, eu faço um vídeo falando da minha visão, para que a pessoa que deseje continuar no canal já saiba a minha opinião sobre isso e aí possa sanar qualquer dúvida. Eu preciso mencionar que esse privilégio anciãos, o ancião ele é um termo aí que nós conseguimos encontrar na palavra de Jeová. Olha só, a princípio vamos ler aqui Atos capítulo 14, verso 23. Além disso, designaram anciãos para eles em cada congregação, fazendo orações e jejuando, e os entregaram aos cuidados de Jeová em quem tinham passado a crer. Portanto, não há dúvida sobre haver referência bíblica sobre esse privilégio de anciãos. Mas com que objetivo? Vamos ver Atos capítulo 20, 28. Prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes. Note, para pastorearem a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Prestar atenção a si mesmo, dar uma reavaliada constante sobre como você se comporta, dando atenção de que você deve pastorear o rebanho de Deus, algo importante porque foi comprado com o sangue do Filho de Deus. Não é brincadeira. Tem uma finalidade. Jeová Deus deixou claro. Vocês continuem a prestar atenção como vocês se comportam. Cuidado, porque vocês estão pastoreando um rebanho que não é de vocês. O rebanho é de Deus. E não foi comprado de uma forma aí barata, não. Foi com o sangue do meu filho, disse Jeová. Então, é uma tarefa muito importante. Tão importante que esse privilégio não é dado a qualquer um. Não é todo homem que deseja ser ancião que consegue, não. Não é qualquer pessoa, eu quero ser ancião. Eu vou ser designado e recomendado ancião. Não é para qualquer um, não. Jeová, em sua palavra, colocou diretrizes para esses homens atuarem dentro das congregações como superintendentes ou anciãos. Dê uma olhadinha aqui no que diz 1 Timóteo,
3, do 1 ao 7. Esta declaração é digna de confiança se um homem está se esforçando para ser superintendente, deseja uma obra excelente. O superintendente, portanto, deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa, moderado nos hábitos, sensato, ordeiro, hospitaleiro, qualificado para ensinar. Não deve ser beberrão, nem violento, mas deve ser razoável, não briguento, não deve amar o dinheiro, deve presidir bem a sua própria família, tendo os filhos em sujeição com toda a seriedade. Pois se um homem não souber presidir a sua própria família, como cuidará da congregação de Deus? Não deve ser recém-convertido, para que não se encha de orgulho e não caia no julgamento aplicado ao diabo. Além disso, deve ter também um bom testemunho de pessoas de fora, a fim de que não caia em desonra e num laço do diabo. Mas é muita coisa, muita coisa. Muita coisa e mais um pouco. A palavra de Jeová diz em alguns outros textos algumas outras coisas importantes que o homem que deseja ser ancião, porque ele não é obrigado não, mas aquele que deseja ser ancião, ele precisa lembrar daquilo que já lemos. Ele deve cuidar de si mesmo, ele deve cuidar do rebanho, comprado com o sangue de Jesus Cristo, e deve preencher alguns requisitos, ter qualificações. Não é qualquer um, não. Os homens designados precisam ter qualificações. E até o último versículo ficou interessante, para que não seja um laço, para que as pessoas não falem mal, porque diante do seu comportamento, se ele não se comportar de acordo com os padrões ali delineado por Jeová, e ele não foi ou não está com o Espírito Santo de Jeová. Jeová espera que ele tenha a sua aprovação. E se ele não se mantiver, ou não for qualificado, e não se mantiver com essas qualificações, ele não tem a aprovação de Jeová. Agora, olha só, interessante que então analisamos que ancião é um privilégio, um cargo bíblico. Tem ali base bíblica para por isso nós não podemos falar mal dessa questão. Falar mal, olha, não deve haver anciãos. Você está falando contra o Espírito Santo de Jeová, porque o próprio Espírito Santo de Jeová colocou ali, a palavra de Jeová é inspirada por Jeová, por sua força, pelo seu Espírito. E as qualificações foram dadas por Jeová. Então Jeová espera que nós possamos honrar esse privilégio. Ancião. Ancião é bíblico. Ancião é bíblico. Você não pode falar mal desse cargo. Dizer, olha, tem que acabar esse privilégio é horrível. Não. O problema não é o privilégio, porque é de Jeová esse privilégio para coordenar a congregação, para ajudar as ovelhas de Jeová. Ele viu assim importante. Então vamos respeitar esse privilégio sempre de ancião. Agora, no que diz respeito às pessoas, agora olha só, outro ponto. Falamos de ancião, o privilégio, o cargo. Agora vamos falar das pessoas que ocupam tal privilégio. Você consegue honrar alguém que desonra Jeová? Você já encontrou na palavra de Jeová dizendo assim, olha, todos aqueles ou aqueles que desonram a palavra de Jeová, que menosprezam o caminho de Cristo, que humilham o rebanho de Deus que foi comprado com sangue de Cristo, você deve obediência. Esses homens que desonram a Jeová e suas leis devem ter total honra da sua parte. Você já viu, já ouviu, já leu? Você de verdade consegue imaginar você honrando pessoas que desonram a Jeová, que desonram os caminhos de Cristo, que humilham as ovelhas de Jeová? Você tem honra por essas pessoas? Você obedece a essas pessoas? Você segue essas pessoas e vê o exemplo de fé dessas pessoas como algo a ser seguido? Do contrário, é dito aqui, vamos analisar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, o 12 e o 13 diz assim:
Pedimos agora a vocês, irmãos, que respeitem, note, respeitem os que trabalham arduamente no seu meio, que presidem a vocês no Senhor e que os aconselham. Tenham a mais alta consideração por eles em amor. Por quê? Por causa do trabalho deles. Sejam pacíficos uns com os outros. Porque esses homens merecem total respeito diante da palavra de Jeová, que é dita aqui. Porque eles presidem de forma excelente no Senhor, eles cuidam. Porque presidir, olha só, é bom entender isso. Esses homens, e a palavra de Jeová quer dizer isso, quando estão presidindo, eles estão cuidando, eles estão direcionando, eles estão orientando, eles estão protegendo como que num escudo, orientando e encaminhando as ovelhas de Jeová para o rumo correto. Por isso a palavra de Jeová disse, tenha consideração, tenha amor por eles, pelo trabalho deles. Esses homens que têm trabalhado, que têm se esforçado, mesmo nas suas imperfeições, eles têm se esforçado para conduzir, para presidir a congregação, eles têm cuidado de vocês. E é fácil notar isso em alguns irmãos, né? Aquele cuidado amoroso que vem, não é por causa do cargo não, vem de coração, vem espontâneo, aquele amor, o zelo para te produzir boas qualidades, para te conduzir ao caminho de Jeová. Como que você não vai honrar? Como que você não vai obedecer? Como que você não vai demonstrar amor por esses homens quando eles demonstram genuíno amor por vocês? Né? Não é verdade? Nessa linha de raciocínio, vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Os anciãos, note, os anciãos que presidem bem sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham arduamente no falar e no ensinar. Os anciãos que, tem uma vírgula aí, ó, os anciãos que desonram a Jeová, passam um mau exemplo, não seguem a palavra de Jeová, desviam pessoas do caminho do Cristo, os anciãos que humilham o rebanho. Não. Vamos entender a palavra de Jeová para não sermos tacanhos no nosso raciocínio e julgar os nossos irmãos. Errado. Os anciãos que presidem bem sejam considerados dignos de dupla honra. Agora note, especialmente os que trabalham arduamente no falar e no ensinar. Aqueles que trabalham arduamente no falar, no ensinar, esses que têm se empenhado, esses que têm trabalhado, sejam contados. Se não, olha só, sejam contados de dupla honra, porque se você não entender a palavra de Jeová, você vai entender que Jeová está mandando honrar pessoas que desonram a Ele. Aí isso foge de uma mentalidade sã espiritualmente. A palavra de Jeová diz de forma clara, esses que trabalham arduamente, esses que têm procurado ensinar o quê? O que eles estão ensinando? Estão ensinando a palavra de Jeová, estão aqui mostrando consideração pelas leis, sejam respeitados. Vejam uma outra linha de raciocínio aqui que diz, em Hebreus 13, 7. Lembre-se dos que exercem liderança entre vocês, os que lhe falaram a palavra de Deus, e ao observar os resultados da conduta deles, imitem sua fé. Lembre-se daqueles que exercem liderança entre vocês, aqueles que falam, os que falam a palavra de Deus. Você vai desrespeitar alguém que usa a palavra de Deus para te orientar, que você vê assim, não é a opinião do ancião não. Não é a vontade pessoal dele, não. É a vontade de Jeová, está escrita ali, na palavra de Deus. Você desonra? Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. É Jeová falando com você. Tem alguém que exerce a liderança, estão à frente na congregação. E aí eles usam a palavra de Deus para te encaminhar, num caminho que de verdade você precisa trilhar. Aí você vai desrespeitar, você está desrespeitando o próprio Jeová. Entendeu? Porque essas pessoas têm qualificações
bíblicas, exercem uma autoridade que Jeová os que deu, porque eles se qualificaram diante do que é descrito na palavra de Deus. Aí agora eles pegam a palavra de Deus, passam a vontade de Deus para você, e você vai desprezar eles? Não, porque você vai estar desprezando Jeová. Aí disse, ao observar os resultados da conduta deles, imitem sua fé. Você vai imitar a fé de quem? Você vai imitar a fé daqueles que não servem a Jeová. Você vai imitar a fé daqueles que desonram a Cristo. Você vai imitar a fé daqueles que usam o poder e a autoridade que estão ali dentro da congregação para humilhar as ovelhas de Jeová. É sério que você faz um negócio desse? Você continua tendo honra e respeito pela pessoa. O cargo nós já falamos. Cargo é uma coisa, pessoa é outra coisa. O problema é que muitas pessoas bajulam demais a pessoa. É como que se honrasse a arca. Jeová abriu a arca para as pessoas saírem e a pessoa fica lá cultuando a arca. Aí Jeová esquece, segue o caminho, vai ter sua família. Ó, enche a terra, espalhe-se. Não, eu quero ficar perto da arca. A arca é... Meu filho, você não pode adorar a arca. E tem uns que adoram a pessoa e não zelam pelo cargo, que é divino, que é bíblico, que é de Jeová. As pessoas, infelizmente, alguns, não estão atentos a essa importante mensagem. A pessoa não é importante, o cargo é. E aí quando essa pessoa zela e honra o cargo em suas qualificações, essa pessoa deve ser honrada, respeitada, admirada, tratada com amor e consideração, porque eles honram um trabalho árduo de ensino, de pastoreio. Se essa pessoa deixa de fazer isso, ela não pode mais ser honrada. Mas alguns não entendem isso. Vamos relembrar um pouco do que o Arilton ele mencionou no comentário? Olha só. Até quando você vai ficar fazendo vídeos para falar mal dos anciãos? Então vamos a princípio dialogar sobre essa primeira questão. Até quando eu vou ficar fazendo vídeos falando mal dos anciãos? Olha só, Arilton e outros que podem, porque esse vídeo aqui vai servir de base para quando vier esse tipo de questionamento e assim mostrar exatamente qual é o propósito do canal. Então esse vídeo já vai servir de base. Arilton, até quando eu vou ficar fazendo vídeos falando mal dos anciãos? Não tem um vídeo que você vai achar aqui, e se achar algum, eu peço perdão por eu ter falado isso. Eu vou pedir perdão, porque eu nunca posso falar isso. Eu nunca falei dos anciãos, do cargo de ancião, porque eu entendo a importância desse cargo. Eu entendo e respeito a importância desse cargo. Eu sei que provém de Jeová, tem base bíblica, e eu não posso falar mal desse cargo, porque é por esse cargo que Jeová achou e concluiu que nesses últimos dias as suas ovelhas poderiam ser protegidas, porque esses homens com suas qualificações seriam usados para o bem, para guiar o povo dele. Então você não vai achar um vídeo falando isso. E se de alguma forma eu falhei em usar um termo falando mal do cargo ancião, que esse cargo é desprezível, algo assim, eu vou ter que realmente pedir perdão. Mas não é da minha tendência fazer isso, porque eu não tenho isso em mim. Eu não acredito que um dia eu possa ter falado isso me conhecendo. Eu respeito demais. E aí vamos dialogar sobre o quanto eu respeito isso, talvez algo que você esteja aí numa falha. Agora você disse assim ó, em sequência, cara, para com isso, todos os seus vídeos você passa uma raiva feroz dos anciãos. Eu duvido que Jeová se agrada com isso. Olha, Arilton, você menciona assim, cara, né? Eu não sei se você é meu irmão, se é testemunha de Jeová, se é um termo popular aí na sua região, e tudo bem, de repente você não quer ser desrespeitoso ao falar cara e não irmão. Eu sou uma testemunha de Jeová, então podemos nos referir como irmãos. Então, todos os seus vídeos, olha só, isso ou você tem uma visão muito fechada,
ou você está falando mentira. E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então persistir nisso faria de você filho do diabo. Porque todos os meus vídeos é uma mentira. Todos os meus vídeos não. Eu tenho vários vídeos aqui. E aí quem acompanha esse canal sabe muito bem que tem vídeos que eu nem sequer falo. Tem de anciãos, né? O cargo de ancião ou pessoas. Tem vídeos que eu falo de inferno de fogo, ou falo disso, ou falo da palavra de Jeová. Tem vários temas, muitos temas. Então todos os meus vídeos é uma mentira você falar que eu uso isso. Mas se é referência de todos os vídeos, quando eu falo de anciãos, eu passo uma raiva, um termo aí que você usou, não. Porque, de novo, eu posso dizer, eu não falo dos anciãos, do cargo ancião. Mas eu mostro sim, Ailton, e outros que podem me ver e ouvir. Eu passo uma indignação daqueles que não respeitam esse cargo tão importante. Eu falo realmente o quanto a palavra de Jeová precisa ser respeitada. O quanto Jeová espera que esses homens cumpram as suas designações. Sabe por quê? Porque Jeová é mais importante. A Bíblia é mais importante para mim. Cristo é muito mais importante. Deixa eu dizer para você e para outros. As ovelhas de Jeová, eu sempre entendi isso, até como ancião. É muito importante, são muito importantes. As ovelhas de Jeová são muito importantes. Jeová deu um filho para morrer por essas ovelhas. Então qualquer pessoa que ocupe um cargo para humilhar as ovelhas de Jeová não terão o meu respeito e minha honra. E aí eu realmente, só que os meus vídeos, eles têm um foco, eles não falam. Você vai ver aí, eu não cito, jogo no ar não, alguma experiência. Eu passo experiências de uma situação. E eu passo, diferente do que em alguns canais falam, né? Falando mal dos anciãos, falando mal da organização. Eu passo uma situação, assim como Jeová. Jeová sempre foi transparente. Jeová, tem irmãos que dizem assim, mas Jeová é Jeová. Claro, Jeová é Jeová, mas nós conseguimos ver a forma de Jeová agir. Ele sempre deixou as coisas muito transparentes, desde lá do anjo. Olha, um anjo que se rebelou, seus filhos que se rebelaram, juízes designados por Jeová, profetas escolhidos, apóstolos, reis ungidos. Jeová nunca negou a verdade daqueles que ocupam a liderança. Só que Jeová não fala só assim, ele não relata. E eu tento seguir o exemplo de Jeová. Nós podemos falar de situações e como vencer essas situações. Quer ver? Então você diz que todos os vídeos, sabe por quê? Alguns são tão bajuladores de homens, eu vejo isso entre minha família cristã, e aí eu preciso, porque eu desejo que o povo de Jeová avance na sua madureza. Eu ensino, né? Eu faço estudos bíblicos, e aí eu ajudo meus estudantes a avançar nesse conceito. Alguns não podem se tornar bajuladores de homens, porque isso faz uma cegueira mental, e aí você não vai ver mais nada. Quando falar ali, igual eu falei da arca, a arca é Jeová, esquece a arca já foi usada, é só um instrumento. Vamos falar de Jeová, qual é a vontade de Jeová. Não bajule muito a arca, que é o meio pelo qual Jeová usa. Jeová, acima de tudo, deve ser honrado. E aí alguns fecham a mente e não veem mais nada. Quer ver? Você diz que nos vídeos, e para quem não sabe, né? Esse Ailton, ele tem vários comentários que estão restritos, porque ele é bem ofensivo. Ele diz umas palavras bem ofensivas. Esse eu peguei aqui para servir de base. Mas em alguns vídeos, quer ver? Teve um vídeo que fala sobre um estudante que ele foi retirado do batismo em pleno congresso. Era meu estudante. Quem vê aí, dá uma olhadinha na capinha desse vídeo aí, vocês vão observar. É um vídeo bem interessante que eu conto uma experiência pessoal de algo que ocorreu e como foi vencido. É parte até da minha biografia dentro da organização. Eu não jogo a experiência não, eu mostro
Aí, infelizmente, alguns bajuladores conseguem apenas ver que eu falo mal de anciãos. Não, eu falei mal de anciãos. Eu falei mal de pessoas que desonraram a Jeová, que não honraram esse privilégio tão importante, bíblico, de se batizar. Aí ali eu relato sobre os... Eu sabia que meu estudante era alcoólatra e eu estava trabalhando nisso. Aí vocês veem lá o vídeo. Mas num resumo aqui, os anciãos aprovaram o batismo de um alcoólatra, em plena desobediência à palavra de Jeová, desonrando a Jeová, apenas para que seu ego, seu domínio congregacional seja exposto e prevalecesse. Aí, o que eu conto? Eu conto que eles aprovaram. A pessoa só viu eu falando mal desses anciãos, dessas pessoas que ocupam o cargo de ancião, que estavam ocupando, lá do passado, nem sei se são ainda. Mas ele não viu que eu contei um superintendente amoroso, prestativo, um superintendente ancião, que observou eu triste num cantinho lá do congresso, e não passou direto não. Ele, problema não é meu, deixa ele se virar. Não, ele sentou do meu lado, ouviu a minha história. E ele, como ancião, superintendente, acima dos anciãos que aprovaram esse desrespeito pela lei de Jeová, foi lá levar o assunto ao superintendente de distrito que existia na ocasião. E aí tomou providências para que o batismo pudesse ser honrado. Anciãos, que têm um cargo acima desses, tomaram providências para que Jeová pudesse ser respeitado naquela ocasião. E mesmo depois, vejam o vídeo, que esses anciãos vieram numa perseguição, esse superintendente, que tem um cargo acima desse, honrou a Jeová, não deixando que alguém pudesse ser perseguido dentro da congregação. Mas a pessoa não viu isso. A pessoa só viu daqueles que estavam desrespeitando a Jeová. Interessante, né? Não conseguiu observar o que está por trás. Veja sempre, meus irmãos e amigos que têm o meu canal, tentem observar o que está nas nuvens, né, e entre linhas. Tem sempre algo a aprender. As coisas ocorrem sim, às vezes com dificuldades, mas Jeová traz soluções, também usando homens tementes a Ele. Esses superintendentes honraram a Jeová, mas alguém decidiu só ver os que não honraram. Tem um outro que eu falo da minha biografia, aí eu conto a minha história, e depois você pode ver aí o vídeo 71, né? De 71 com 10 partes, conta um pouco da minha história. E aí nesses relatos eu falo de anciãos que desonraram a Jeová, menosprezaram a palavra dele, perseguiram as ovelhas. Eu, na ocasião, como ancião, e a palavra de Jeová diz que não pode haver acusação contra um ancião. A palavra, Deus, Jeová, diz: não levante acusação contra um ancião, exceto por 2 testemunhas. E aí, falsamente, eu participei de uma comissão, fui expulso covardemente, sem testemunhas, desonrando, né? Eles desonrando a Jeová, tramaram, armaram, caluniaram, difamaram, e aí enganaram o Betel, escrevendo coisas, fizeram uma quadrilha, pessoas. Aí eu conto esse relato, aí a pessoa viu isso. Na sua biografia você não pode falar as coisas ruins que pecadores fizeram, não conta as coisas. Mas não viu também? 2 anciãos vieram de outra cidade, compraram essa situação para eles, nos acalentaram, nos protegeram, nos chamaram para a congregação e ali trabalharam para procurar corrigir. Eles não viram. Algumas pessoas que bajulam tanto, alguns, né, bajulam os pecadores, mas não bajularam, não viram. Você fala de 2 anciãos, ninguém fala, né? Esses 2 anciãos aí, que te procuraram, que bons anciãos, e que depois que eu escrevi lá para o corpo governante, mesmo que depois de muitos anos, vieram uma comissão especial e que o corpo governante disse, deu anúncio, suba e deu anúncio, e esses anciãos não podem nem fazer mais parte da sua comissão, porque tudo foi feito de forma errada, pedimos desculpa, suba e deu anúncio. Aí vocês veem aí o vídeo. Ninguém quer honrar esses homens, né? Ninguém quer dar honra a esses homens que zelaram para
tentar desfazer o mal que outras pessoas fizeram. Que não foi o corpo governante, não foram esses anciãos, foram os outros. Aí ninguém quer honrar esses que trabalham arduamente a favor do rebanho de Deus. Então a pessoa só viu os maus. E aí não pode falar dos maus, não. Então assim, eu tenho vídeos, bastante vídeos, eu falo aqui do Danilo, tem um vídeo aí que Danilo ele faleceu, era um ancião, pioneiro especial, e que eu dou honra a ele. Tem vídeos aqui que eu conto do irmão Siqueira, na congregação do Pilar, em Duque de Caxias, um ancião bem idoso que estava com dificuldade de andar, e ele me ajudava na passagem para que eu pudesse ir trabalhar no serviço de campo nos territórios mais distantes. Ninguém viu. Eu conto também de um superintendente que estava num congresso e ele largou grupo de anciãos que ele estava conversando quando me viu de longe no Maracanã e correu, se aproximou no olhar comigo. Eu era criança, 7, 8 anos, ele abaixou, me deu um abraço. Que bom te ver, meu irmãozinho. Olha, eu conto, né, desses irmãos que zelam pelo caminho de Jeová, pelo caminho de Cristo, as leis, honram as ovelhas de Jeová. Eu conto. Mas eu também expresso experiências e tem propósito, não é para humilhar, para desmerecer, porque eu não desmereço o cargo de ancião, mas eu relato situações que ocorrem, que eu não quero aqui fazer país das maravilhas, é um mundo encantado, não, eu não sou. Se você quer encontrar nesse canal musiquinha, só musiquinha, porque eu vejo, tá? Eu ouço aí canções de louvores, eu paro na minha rede ali, ou na minha cama, ouço canções de louvores, né, para pensar um pouco. Eu gosto disso tudo, mas eu gosto também de ver situações, como alguns ultrapassam situações, porque eu leio a Bíblia, e na Bíblia tem ali vários segmentos, várias situações, não são só boas não, a maioria até ruins, a maioria dos escritos, situações diversas, ruins, que como venceram. Porque eu entendo que aqueles que só gostam de musiquinha, mensagens que acalmam, muito bom em alguns momentos, mas só gosta disso, vai ter uma grande dificuldade na grande tribulação. Quando se vê ali, numa situação, com aquele ali que você tanto bajulou, esse aí, mata esse sabe aonde o fulano está, ele não quer contar, torture esse. Aquele que eu tanto bajulava está fazendo isso, porque não se preparou, ficou em musiquinha, mensagens bonitinhas, que é importante sim, mas só ficam nisso, entendeu? Não quer ver a realidade. Agora falar só mal, falar só coisas ruins, não. Falar coisas ruins não, mas a gente pode usar exemplos, agora entendam, exemplos, situações e como vencer, como ultrapassar e mostrar que Jeová deve ser honrado acima de qualquer coisa. Infelizmente, alguns tentam passar uma falsa impressão de algo que de verdade não ocorre e não tentam tirar proveito de alguns exemplos. Mas nós, testemunhos de Jeová, de verdade, nós somos muito gratos por homens tementes a Jeová que se colocam à disposição para servir aos interesses do reino. Eu, particularmente, no meu canal, se você não gosta de ouvir verdades, gosta só de musiquinha, de mensagens, que isso é também bom, mas se você só gosta disso, você não vai encontrar muito aqui. Você vai encontrar aqui um irmão na fé, que passou diversas situações, que tem várias experiências e que vai ser mostrado. Se você se incomoda com isso, eu acho que esse não é o canal. Porque aqui você vai encontrar verdade, transparência, e nem todos gostam de verdade, transparência, não gostam de aprender de alguns relatos, que é o que vai ser mostrado aqui. Situações e o que nós aprendemos. Não, eu não quero aprender nada, eu só quero musiquinha, só quero cânticos de louvor, só quero, olha, ok, só temo por você na grande tribulação ou em futuras situações. Pequenas falhas, pequenos deslizes, sempre ocorrerão. Então nós não queremos ficar aqui com uma lupa, caçando detalhes minúsculos nos nossos irmãos, porque eles são imperfeitos, eles cometem falhas. Nós aqui estamos falando sobre desonrar Jeová.
sobre criar uma situação muito diferente do propósito do cargo. É isso que nós estamos falando. Então, aqueles que desejam ocupar esse privilégio tão importante de ancião, que é bíblico, é honroso, precisam entender que tem normas, tem requisitos a serem cumpridos. E em contrapartida, nós que amamos a organização, queremos respeitar ela, queremos o bem, não é verdade? Ou você não quer o bem, você quer que tudo ocorra ruim, que tudo fique encoberta? Não, o pecado dos publicadores nós temos que relatar. O pecado dos anciãos, não. Eles são blindados. Não, não são. Jeová não expressa isso em sua palavra. Então, dentro da paz, nós não vamos criar agora tumulto dentro da congregação, mas nós vamos zelar para que a organização tenha a aprovação de Jeová. Então nós vamos relatar situações, nós vamos passar situações, mantendo a paz, mantendo a harmonia, tirando proveito daquilo, não querendo focar somente no erro, tudo isso, todo esse contexto. Mas nós vamos tomar providências para que a organização seja cada vez mais um exemplo para outros se aproximarem e ver o caminho de Jeová. Isso é importante, porque Jeová está acima de todos, de tudo, de todos os cargos. Os outros são só instrumentos que Jeová colocou ali, modalidades para guiar o povo de Jeová. Então nós esperamos que todos entendam, talvez todos não vão entender, porque isso também é normal do ser humano, mas esse é o objetivo do canal. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com as bênçãos de Jeová, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.